Amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para todos, porque estamos hoje na melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Eu queria logo dar os parabéns à nossa igreja, aos nossos pastores, pelos 97 anos de vida, pelo ensino da Palavra de Deus, por ter guiado essa igreja e convertido tantas pessoas através do Espírito Santo do Senhor Jesus. Amados irmãos, mas não podemos começar nosso estudo sem antes orar. Agradecer a Deus pelo dia, agradecer a Deus, porque as palavras de Paulo, os ensinamentos de Paulo, chegou até nós no ano de 2020. Vamos orar. Pai amado e Pai querido, nós te agradecemos, ó Senhor Jesus, pela vida, Senhor, por tudo que tem feito por nós, pela nossa igreja, Senhor, pelos 97 anos da IFBV. Que tua palavra continue, Senhor, entrando nos nossos corações. Que o teu ensino, Pai, nos guie nessa luta tão grande pela vida, pelos ensinamentos errados, Senhor, pelas aquelas pessoas que estão sofrendo, aquelas pessoas que precisam, Senhor, ser guiadas por tua palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço por cada vida da nossa igreja, pelas crianças, pelos idosos, Senhor, pelos adultos, pelos ministérios, ó Senhor, porque tu tens, com tua mão forte, nos dado grande proteção, Senhor. Muito obrigado por tudo. Continua conosco nesse culto, Pai, que se segue. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje vamos estudar a lição de número 12, que é justamente os combates no ministério cristão. O texto-alvo dessa lição está justamente em Colossenses. Estudamos já o livro de Gálatas, estudamos Efésios, terminamos no domingo passado o livro de Filipenses e hoje vamos adentrar, irmãos, numa palavra que é justamente o centro de tudo para nós, que é Jesus Cristo. A palavra de Paulo aos Colossenses. Pegue sua Bíblia, meu irmão. Vamos ler agora o texto áureo, que está em Colossenses 2:1. Leia comigo. Pois quero que saibais que é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa. Amados irmãos, a reação de Paulo, quando Paulo escuta aquelas notícias através de Epáfras, não são boas. Paulo está preso em Roma, entre os anos de 60 e 62, na mesma época em que ele escreve ali a carta aos Efésios. E a notícia realmente não é boa. Colosso era uma grande cidade, uma cidade com mais de 350 mil habitantes. Mas ainda ali no primeiro século, Paulo começa a identificar coisas estranhas dentro da igreja. O chamado gnotismo, os hereges. Isso afrontava a palavra de Deus. E Paulo decidiu combater uma igreja, decidiu combater aqueles que estavam modificando os ensinos da palavra do Senhor Jesus. Isso incomodou muito Paulo naquela época. Muito. Colosso era uma cidade que ficava ali, perto, na região da Frígia, a 160 quilômetros de Efésios. Mas como Paulo fala também aí, foi uma carta também para a igreja de Laodiceia, que ficava apenas 15 quilômetros. Pertinho. Mas Paulo percebeu, ali em Roma, de tão longe, como aquela heresia, aqueles ensinamentos falsos, como o culto aos anjos, isso é uma coisa que estava infiltrada dentro da igreja. O misticismo, os helenistas, aquela cidade que era povoada por gregos, por colossenses, os frígios, mas também povoada pelos judeus, que queriam guardar suas festas, as comidas, os dias, os místicos com os dias da lua, o gnosticismo, aqueles homens com os pensamentos gregos de que o corpo é mau, que bom é o espírito. E esses ensinamentos errados. E também aquela deusa Cibele,
Então era um culto que estava havendo naquela cidade. Ensinamentos de pessoas que estavam se filtrando na igreja e desviando o pensamento do Senhor Jesus. E que perigo, irmãos. E que luta e que combate nós temos travado todos os dias. Todos os dias. Os nossos pensamentos, a nossa mente, o cansaço, as preocupações, muitas vezes querem minar essas visões diabólicas dessas pessoas, desses ditos mestres que estavam se filtrando dentro da igreja de Colosso. Então quero que o irmão abra sua Bíblia e vamos ver agora o primeiro tópico dessa lição, que diz: a luta de apreciar e reconhecer os que trabalham no Evangelho. Eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 3 ao capítulo 7. Vamos ler juntos, meus amados irmãos. Damos graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar de nossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade. O Evangelho que chegou a vós também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouviste e reconhecestes a graça de Deus na verdade. Como aprendestes com Epáfras, nosso amado conservo, fiel ministro de Cristo em nosso favor. Amém. Como é bom, meu amado irmão, como Paulo começa suas cartas orando e agradecendo a cada irmão, a cada líder daquela igreja, fortalecendo. Esse é o tema central. Paulo quer fortalecer a fé desses irmãos que estão em Colosso, agradecendo a cada um deles, dando graças, agradecendo a Epáfras, esse homem de Deus. Os teólogos chegaram à conclusão de que Epáfras, quando Paulo esteve em Éfeso, durante os 3 anos, ensinando, Epáfras esteve ali, sendo discipulado por Paulo. Paulo não fundou aquela igreja. Então Epáfras foi o homem que retornou a Colosso, e sim, Epáfras era o líder daquela igreja, o líder espiritual daquela igreja. Mas Paulo não só toca no nome de Epáfras, mas Paulo diz: damos graças a vocês que são santos, que são separados, que têm medo e se desvia daquilo que é errado, daquilo que é ruim. Paulo fala em 3 coisas importantes: a fé, a esperança e o amor dos colossenses. Irmãos, são coisas que nos regem. Através disso nós podemos lutar e combater. A liderança da igreja tem que estar atenta a isso. A fé, que é fundamental. A esperança naquele. Esperança em quem? Em Cristo nosso Senhor. A esperança no Evangelho da salvação, das boas novas, meu amado irmão. É isso que Paulo está aqui nos ensinando. E o amor pela obra, o amor pelos irmãos que estão ali. Isso é profundo no ensinamento de Paulo. Porque Paulo diz também aqui: chegou até vós, frutificando e crescendo. É isso que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro ensino produz nas pessoas. Para que você frutifique, para que você cresça, não só na sua liderança, não só na sua luta diária. A sua luta diária é para isso. É para que você cresça espiritualmente. Mas você precisa trabalhar a fé. Paulo elogia a fé dessas pessoas, desses colossenses. Paulo elogia a esperança neles. Paulo diz: olha, vocês têm fé e esperança, por isso eu dou graças a Deus. E é por isso que eu dou graças a Deus pela minha igreja. Eu dou graças a Deus pelos pastores que estão à frente, pelos ministérios que estão à frente da nossa igreja, seja ele com as crianças, seja ele com os jovens, seja ele com os adolescentes, com os da terceira idade.
com ação social e tantos outros, meus amados irmãos. Estamos ali na nossa igreja, estamos nesse mundo, porque mantemos a fé, mantemos a esperança, mantemos o amor que Paulo cita aqui. E Epáfras, este homem ali naquela cidade, o que dizer desse homem? Essa luta desse homem dentro da igreja, esse líder, esse conservo, como Paulo diz, pregando o evangelho, ensinando corretamente, mas sendo bombardeado, meus amados irmãos, de todas as frontes. Verdadeiramente, estamos nesse mundo, numa grande luta, num grande combate. Portanto, se nós quisermos lutarmos, e se quisermos vencer o nosso inimigo, nós temos que ter fé, esperança e amor, como Paulo diz aqui. No nosso coração devemos frutificar e produzir isso dentro da nossa igreja, com nossa liderança, deixando que o Espírito Santo trabalhe em nós, respeitando as autoridades e observando os ensinos da palavra de Deus. Isso é muito importante, meu amado irmão, na minha vida e na sua vida. O segundo tópico da lição, os irmãos continuem aí. Colossenses, no capítulo 1, vamos ler o 9 e o 10. O título da lição diz: a luta de saber incentivar os líderes a estar em torno de Cristo e não de si mesmos. Vamos ler, meu irmão, o que diz o versículo 9 e o versículo 10. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Exatamente isso, meus amados irmãos. Não tem como. Não só a liderança, mas os irmãos. Nós precisamos viver dignamente diante de Deus. Estudando, aprendendo seus ensinos, tendo sabedoria e maturidade espiritual. Isso que nós estamos estudando aqui, nós podemos levar para aqueles que conhecem o Evangelho, que são novos no Evangelho. Se eles não tiverem uma base, não tiverem um ensino profundo de quem foi Jesus Cristo, de que toda a Bíblia e a sua vida é centrada nele, para ele, porque tudo foi feito por ele. A expiação e a salvação foi tudo através de Cristo. Então é isso que nós, da liderança, e os irmãos da igreja precisam entender. Paulo começa aqui uma linda oração, orando para que todo aquele irmão lá de Colosso tenha um verdadeiro crescimento espiritual, que seja exatamente livre, não fique preso a nenhum misticismo, a nenhum ensino errado da palavra de Deus. E para que você possa também, irmão, ensinar na sua casa, ensinar o seu vizinho, mostrar que eles estão errados, que a maneira de viver deles está errada, e dentro da igreja também. Precisamos nos consertar. O conhecimento nos leva a isso, à maturidade. E Paulo ora para que eles continuem assim. E eu oro também todos os dias para que Deus continue deixando a nossa igreja, a nossa liderança, num crescimento contínuo espiritual. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém faz nada só. Paulo sabia que também ele não podia trabalhar só. Paulo tinha muitos amigos. Paulo tinha gente ao seu redor que amava a palavra de Deus. E tinha no seu coração o verdadeiro ensino, a verdadeira conduta do cristão, que é a observância nas Escrituras.
Mas nós só conseguimos, irmãos, como nós deixamos o Espírito Santo de Deus agir na nossa vida. Essa nossa consciência de que tem muita coisa no mundo que não nos agrada. Não nos agrada e não agrada também ao nosso Senhor. Portanto, irmãos, tenhamos sempre que crescer na palavra de Deus. Paulo observou isso. E Paulo disse: eu continuo orando, meus amados irmãos. Estou longe de vocês. Queria muito estar aí para poder falar para vocês. Mas estou preso. Mas fiquem cientes do crescimento espiritual de vocês. Continue sempre em oração. Continue sempre fazendo o trabalho na igreja. Sabendo que Cristo é o centro de todas as coisas. Não é um líder. Não é um cantor. Não é um apóstolo. Ou não é um místico. Mas sim Cristo. Aquele que morreu na cruz. Aquele que pagou a nossa dívida. Ele é o centro de todas as coisas. E quando nós deixamos Cristo agir, quando nós deixamos Cristo ser o centro da nossa vida, nós conseguimos crescer em toda a nossa caminhada. Principalmente a nossa caminhada espiritual. Que bom, amados irmãos. Que bom escutar Paulo falar essas coisas, como nos fortalece. Como a carta aos Colossenses é uma carta tão importante. Foi tão importante que aquela região, aquele local era dada a muitos terremotos. E depois de alguns anos, aquela cidade foi totalmente destruída. Um grande terremoto destruiu aquela cidade. A cidade ficou realmente em ruínas. Mas graças a Deus, que a palavra de Deus chegou àquela cidade. Foi pregada e ensinada àqueles irmãos ali em Colosso. Vamos para o terceiro tópico, meus amados irmãos, que diz: a luta de viver a proeminência de Jesus e não de nossa liderança. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias e vamos ler o capítulo 1 de Colossenses, dos versículos 15 ao 18. Leia comigo, meu amado. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito, dentre os mortos, para quem tudo tenha o primeiro lugar. Esse é o grande enfoque de Paulo. O que eu quero ensinado por esses místicos, que toda a criação não passou por Jesus Cristo. Ele não ressuscitou. Não. Eles pregavam nas igrejas que tudo foi criado pelos anjos. Havia alguns cultos lá, inclusive, envolvendo demônios, mágicos, visões, transes. Os teólogos afirmam que nos cultos a deusa Cibele, eles entravam em transe e grande era a prostituição naqueles cultos. E Paulo vem dizendo aqui para eles: olha, Cristo, ele é a imagem do Deus invisível. Cristo estava na criação. Cristo encarnou como homem, esteve aqui entre nós, sentiu as dores, caminhou e conversou, morreu, mas ressuscitou. O primeiro e o único. E é o nosso Salvador. E venceu os principados, e venceu as potestades. Ele existe antes de todas as coisas. Esse era um grande
combate naquela região. A grande discussão dos judaizantes, os gregos, as filosofias, os frígios, eles diziam que Jesus foi um fantasma. Alguns afirmavam até que não houve crucificação, que não há intermediário entre os que estão aqui e Deus. Essas informações, esses ensinos errôneos que estavam adentrando, se filtrando dentro da igreja. Então Paulo começa a combater e incentivando não só os líderes, mas os irmãos, olha, combatam. Combatam. Cristo esteve aqui, Cristo é o princípio de tudo, está na criação, como diz João. Ele é o Verbo, se fez carne, habitou entre nós. Ele é desde o princípio, a criação. Ele é o cabeça da igreja. Sem ele, nada, mas nada seria feito. Nada. Ele combateu as potestades deste mundo. Ele combateu as heresias, os falsos ensinos. E hoje depende a nós, meu amado irmão. Nós entendemos que Deus é o centro, é o cabeça da igreja. Que tudo que nós fazemos na nossa vida é por causa de Cristo. É porque queremos ver vidas salvas. O verdadeiro ensino da palavra de Deus sendo ensinado nas igrejas. Eu fico pensando, meus amados irmãos, nós que temos filhos adolescentes, entrando na idade da juventude, dentro dessas faculdades, o que são ensinados, o que são ditos, quantos jovens já se desviaram, porque aprenderam lá dentro que tudo que foi criado neste mundo, inclusive o corpo dele, foi através de uma grande explosão cósmica. Como seria possível isso? Como explicar isso? Mas a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus estava ali no princípio de tudo. Sim, Ele é o cabeça. E Ele venceu tudo. E nós podemos lutar e vencer também a essas heresias, a estes místicos, a estes mágicos, a essas pessoas que prometem de um dia para o outro, num estalar de dedo, nós não teremos dificuldade na vida se fizermos isso ou se fizermos aquilo. Se tivermos visões disso, se tivermos visões daquilo. Igrejas estão cheias, mas poucos são os ensinos da palavra de Deus. Porque nós teremos aflições sim nesse mundo. Paulo teve aflições sim. Epáfras estava em grande aflição com esse ensino. Mas devemos trabalhar a fé, a esperança, o amor, o conhecimento para combater essas informações. Combater esses falsos ensinos que estão entrando no povo de Deus. E o povo de Deus tem procurado coisas místicas. Isso não é bom, irmão. Isso nós não vamos progredir no Evangelho. Vamos para o quarto tópico, meu amado irmão, que diz: a luta de viver o ministério cristão com firmeza nos ensinos da palavra de Deus. Veja comigo Colossenses capítulo 2. Vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Acompanhe comigo. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas, pois ainda que meu corpo esteja ausente, eu estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças, tendo cuidado para que ninguém nos engane, tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias,
segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. É exatamente isso, né? Eles investem em nós em todos os lados. Mas tem uma grande maneira de nós vencermos essa batalha, essa luta. Nós devemos estar firmados em Cristo, ensinando nós e os irmãos aprendendo a cada dia. Porque a cada dia aparece uma filosofia diferente, um pensamento diferente. E graças a Deus, meus amados irmãos, Paulo percebeu isso lá atrás, há mais de 2000 anos. Filosofias vãs, filosofias que agridem a palavra de Deus. E nós temos essa responsabilidade, não só de ensinar, mas do irmão aprender. Através do Espírito Santo de Deus, está atento ao que é ensinado. Lembra que Paulo fala na Bíblia lá? Os bereanos, Paulo ensinava, os bereanos chegavam em casa e iam consultar a palavra de Deus. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Estar sempre atento, lendo a Bíblia. Nós devemos estar sempre aprendendo mais da palavra de Deus, para que nós não possamos cair nesses falsos ensinos que estão sendo feitos, que estão sendo ensinados por aí, de que tudo posso fazer, só basta eu fazer isso ou aquilo, ou seguir cantor tal, ou trazer os holofotes para mim, porque eu posso fazer tudo. Não é assim que Paulo está dizendo. Nós só podemos estar ali firmes através do ensino da palavra de Deus, fortificados através da palavra de Deus. Sim, lembre-se que nós lemos agora há pouco. Deus venceu tudo isso, os principados e potestades. Combateu o ensino errado daquelas pessoas da sua época. E nos deu o Espírito Santo, o discernimento de saber que o ensino e a palavra de Deus vai nos proteger contra essas pessoas, contra esses líderes que querem afrontar a pessoa de Cristo. Por isso que Paulo continua fortificando, falando, orando pelas pessoas de Colosso. E nós, irmãos, temos que continuar assim, orando por nossa família, por nossa igreja, para que nossa igreja não seja afrontada, para que esses ensinos não venham a envolver, como tem envolvido tantas lideranças. Não podemos. Temos que continuar firmes na palavra de Deus. E esquecer essas filosofias. Os livros de autoajuda, os contos. A Bíblia, sim, é aquela que nos ensina a ter vida, e vida em abundância. E eu queria, meus amados irmãos, ir para o último tópico, o quinto tópico. A luta de combater com determinação e afinco os rudimentos desse mundo. Leia comigo Colossenses capítulo 2, vamos ler dos versículos 20 ao 23. Leia comigo, meu amado. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vós sujeitais ainda a mandamentos como se vivesse no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm a aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. É exatamente isso. Não adianta, meu amado irmão, não adianta. Nós somos criaturas de Deus. Somos criaturas. E nos tornamos filhos de Deus. E aqui Paulo está falando veementemente, justamente aquilo que estava sendo colocado pelos gregos e agora pelos judeus, os dias, dia da lua, as comidas,
Não pode isso, não pode aquilo, coisas velhas, coisas que já passaram, rituais que estavam se tornando e voltando para a igreja, e hoje para nós temos visto aí, só é ligar a televisão que você vai ver rituais. E o que é que nós temos feito, meus amados irmãos? Somos novas criaturas. E esses sinos são perigosos, porque só querem aflorar a vontade do homem. Mas o que verdadeiramente devemos lembrar é o que nós fazemos aqui que está no nosso coração. Morremos para o mundo, porque ainda temos os hábitos do mundo. Porque ainda desejamos coisas que já foram passadas. Somos novas criaturas. Novas criaturas. Não estamos aprisionados a mais nada. A nenhum costume, a nenhuma seita, a nenhum ensino, nenhuma astrologia. Lembra-se? Eu me lembro. Minha mãe, você é de touro. Você é taurino, então eu vou ligar a rádio hoje, vou ver se você pode sair de casa ou não. Como é que você está, seu estado hoje ou não. Quem não se lembra disso? Nós somos novas criaturas. Então os velhos hábitos do mundo não devemos trazer para a igreja. Irmãos, vamos concluir nossa aula de hoje, chegando a alguns pontos. E eu queria ler João 15:15. Acompanhe comigo as palavras do nosso Senhor Jesus. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Irmão, agradeço a oportunidade da igreja. E eu quero dizer a você, você que é líder, agradeça a Deus pela sua igreja. Agradeça pela vida do seu irmão, daquele que ajuda nesse ministério. E lembre-se que Jesus falou aqui. Nós não somos mais servos, não estamos mais presos a nenhum misticismo, a nenhuma heresia que seja ensinada. Aos gnósticos, não. Nós amamos a palavra de Deus. Amamos o Senhor Jesus. E, portanto, eu desejo a cada irmão que o Senhor cuide de nós e que o Senhor nos guarde. Amém. Irmãos, nós estamos nesse domingo terminando a escola bíblica do mês de junho, não é? E quando tivemos lições maravilhosas aqui nas epístolas de Paulo, quando estudamos aqui muita coisa para a nossa edificação. As classes e as mensagens estão gravadas, os irmãos podem no YouTube lançar mão, pode entrar, acessar e ouvi-los, assisti-los, ou assisti-las, não é? Portanto, eu louvo a Deus pelo Ministério da Educação Cristã, todos os ministérios, Ministério de Música, né? Vamos prosseguir. Os irmãos vão receber novas revistas da Escola Bíblica Dominical. Alteramos um pouco o critério nessa época de pandemia, mas não vamos perder o conteúdo e vamos ter as revistas conforme o Ministério vai anunciar aqui. E vamos fazer um bom uso, né, desse material didático, que é também resultado, a aquisição dele é o resultado do esforço de cada irmão. Tudo que fazemos é resultado do esforço financeiro, material de cada um, mas também do trabalho. Que Deus continue a abençoar todos nós. Vamos iniciar domingo a primeira escola do mês de julho, no mês de missões estaduais, que tem como objetivo restaurar a obra do Senhor, fortalecer os trabalhos que estão iniciados, como no nosso caso, da congregação de Orobó. Peço que os irmãos orem por esse tema, mas orem mesmo. Esse pastor aqui tem grande responsabilidade, como a igreja tem também, em relação a Orobó. Queremos que o Senhor continue a conduzir aquele trabalho.
no nome de Jesus. Sigamos. A igreja segue caminhando. Graça e paz, amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo esteja concedendo a todos nós uma santa paz e festejando mais um domingo na presença do Senhor e comemorando com os aniversariantes. O primeiro aniversariante da semana é o irmão Pedro Luiz Serafim. Vocês conhecem? Sim, exatamente, é o nosso querido pastor Pedro. Pastor Pedro, Deus te abençoe, faz aniversário dia 29 de junho. Juntamente com a nossa querida irmã Beatriz Maria. Irmã Beatriz, Deus te abençoe. No dia 1 de julho, a irmã Suzana Rodrigues, que está fazendo aniversário. Irmã Suzana, Deus te abençoe. E no dia 4 de julho, o irmão Paulo Francisco. E dando início aos nossos avisos, irmãos, venho reforçar aqui mais uma vez a participação de todos. E você que está aí nos assistindo pela primeira vez, não esquece ali de se inscrever no nosso canal e aproveitar esse momento para a gente proclamar a palavra do Senhor. Então estamos aí também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e nossas quartas-feiras abençoadas no culto de oração através do Team Link. Então, irmãos, estejam aí conosco em todos os momentos nos trabalhos da igreja. Que o Senhor nos abençoe. Olá, meus amados irmãos, continuando essa série de avisos, nós queremos dar um aviso muito importante do Ministério de Administração e Patrimônio da nossa igreja. É que no próximo sábado, no dia 4 de julho, nós vamos ter um multirão na nossa igreja e nós queremos convidar principalmente os homens, os jovens, que puderem ajudar a partir das 8 horas da manhã, lá na nossa igreja. Lembre-se de levar a sua máscara, né? Nós vamos estar equipados também com um álcool em gel, lembrando sempre de nós também nos prevenirmos nesse momento. Mas aqueles irmãos que puderem nos ajudar no próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã. Se você tiver qualquer dúvida, você pode entrar em contato com o irmão Silvano, com o irmão Marcelo, os irmãos responsáveis pela administração e patrimônio da nossa igreja. Que Deus nos abençoe e nos dê um culto abençoado nessa manhã. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos iniciando mais um culto aqui de louvor e adoração ao nosso bom Deus. Iremos louvar com o hino Cantarei ao meu Salvador. Pena no pecado.
Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te adoramos, pois só tu és digno de todo louvor e toda adoração. Pai, eu te rogo, ó Deus, por cada lar aqui presente, assistindo esse culto, que em nome de Jesus eles possam se sentir tocados pela tua palavra, ó Deus, e também, ó Deus, com essa oportunidade de poder te louvar, te engrandecer, pois não existe coisa melhor, Pai. Continua conosco nesse dia, nos abençoa, nos dá um dia na tua santa paz. Em nome de Jesus, amém. Vamos fazer agora juntos a leitura bíblica, que se encontra lá em Salmos 145, do 10 ao 12. Leia junto comigo. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para fazer saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. Amém. Olá, irmãos, como é maravilhoso estarmos mais uma manhã reunidos para nós louvarmos ao nosso Senhor, exaltarmos o seu nome. Então você, meu amigo visitante que está assistindo esse culto, ou você que já faz parte da nossa igreja aí junto com a sua família, nós lhe convidamos a todos nós juntos em uma só voz, a nós cantarmos alegremente ao nosso Deus nessa manhã. Louvado seja o Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te,
lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, tocou meu coração por outro sem igual. E essa é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Veio em minha vida em um dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. E esta é a razão por que eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Somente a Deus. Amém. 2 Coríntios 9, 6 e 7. E isso afirmou: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará.
Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ofertar para Deus é uma forma de agradecer por tudo que Ele tem feito. É Ele que nos dá o sustento diário e tudo que é essencial para vivermos. Nada vai nos faltar, porque Deus ele é fiel e gracioso. Ao entregarmos nossas ofertas e dízimos ao Senhor, reconhecemos que o sustento vem de Deus e é nele que confiamos. Deus não precisa de nosso dinheiro, mas a igreja que servimos tem suas despesas e somos responsáveis por seu sustento. Deus está interessado na maneira como ofertamos a partir dos recursos que temos. Por isso, nossa atitude é mais importante do que a quantia que ofertamos. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Ti seja glória, honra e louvor. Tu és santo, soberano, todo-poderoso, bondoso, misericordioso e fiel. Somos gratos por Tuas provisões diárias, pois tudo que necessitamos o Senhor tem suprido. Obrigado por nos amar, suprir e proteger. Recebe os nossos dízimos e ofertas como expressão de adoração, louvor, gratidão e fé. Nós Te amamos e com alegria contribuímos para o sustento e crescimento de Tua obra. Consagramos nossas vidas e dons para Te servir e cumprir os Teus propósitos nessa vida. Ajuda-nos a crescermos em estatura, graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nome pelo qual oramos. Amém. Nesse mês de aniversário da igreja, 97 anos, eu gostaria de dar um breve testemunho da minha família. E tudo começou quando a igreja ainda era uma congregação lá na rua Barão de Muribeca. Meus avós, Galdino e Laura, se converteram naquela pequena congregação. Depois que a igreja se mudou para a Avenida Afonso Olidense, a minha avó aceitou o desafio de ser zeladora lá. E passou 25 anos morando atrás da igreja, aonde hoje é um depósito dos livros e dos instrumentos da igreja. Meu pai e minhas tias foram criados ali, junto com os meus avós, de 1950 a 1975. Eles tiveram uma linda história cristã. Eu nasci em 1987 e ainda pequeno, as minhas tias me levavam para a igreja. Minha tia Edinalda, Selma e Angelina. Elas me levavam todo domingo para a igreja e ali a gente servia ao Senhor com toda a alegria. Fui criança, adolescente, jovem e hoje sou casado com uma linda esposa e serva do nosso bom Deus. Só tenho a agradecer a Deus a instrumentalidade da igreja na minha vida. Vamos agora recitar o tema e a divisa deste mês. Leia junto comigo o tema: 97 anos como agência de Deus e rumo ao centenário. Divisa 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. O estandarte desta igreja levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro
observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador. Pois a Deus Cristo mundo, Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. A paz, meus queridos irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar falando aos meus queridos irmãos. E hoje, onde nós estamos praticamente que encerrando o mês de junho, o mês de aniversário da nossa igreja, e nós estamos muito felizes, porque pela graça do Senhor, Ele concedeu mais um ano de existência da nossa igreja. E a igreja é eu, é você, somos nós. E eu fiquei contente que nesse mês de junho, o Departamento Infantil estimulou as crianças com perguntas atinentes às 7 igrejas da Ásia, fazendo perguntas acerca das igrejas do passado. E aí, eu me lembrando desse tema e resolvi aqui, orei, o Senhor me trouxe paz ao meu coração, e hoje eu gostaria de falar exatamente da igreja de Laodiceia. E o texto que nós vamos ler, para tomar como base para a nossa reflexão desta manhã, está lá em Apocalipse, no capítulo 3, os versículos de 14 a 22. Tome sua Bíblia e vamos ler e vamos acompanhar esse texto, que é um texto muito conhecido, mas vamos acompanhar. Diz assim, Jesus, através de João, falando à igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Portanto, ser zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abri a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono. Assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus queridos irmãos, esse texto, ele fala das igrejas, e aqui em especial a igreja de Laodiceia.
Ora, quando a nossa igreja está completando 97 anos, nós fazemos essa referência e agradecemos a Deus pela existência dela, porque a igreja ela é do Senhor. Nós apenas estamos aqui de passagem, nós não somos moradores daqui, os irmãos já sabem. Bom, então para poder entender um pouco, né, a carta que João escreveu a essa igreja, eu queria aqui historificar um pouco como estava o cenário na época. E aí o apóstolo Paulo, ele esteve na cidade de Éfeso por 3 anos e ali fundou a igreja de Éfeso e várias outras igrejas naquela região. E os irmãos sabem que Éfeso na época era a capital da Ásia Menor. Então Paulo fundou em toda aquela província as igrejas de Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Herápolis. Portanto, toda aquela província ela foi evangelizada. E no final do ano 59, Paulo vai a Jerusalém levar uma oferta aos pobres da Judéia. Os irmãos sabem da história. E ali é preso e fica 2 anos preso na cidade de Cesareia e depois é levado no ano 59 para Roma. E de lá ele fica preso até por volta do ano 61, 62. E aí é solto. E possivelmente quando ele sai de lá ele faz a sua 4ª viagem missionária. E depois ele é preso novamente por volta do ano 66, 67 e é acusado de ter sido o incendiário de Roma. Os irmãos sabem que Roma foi incendiado no ano de 64. Os irmãos também sabem, através da história, que Roma teve vários imperadores, né? Desde Júlio César, César Augusto, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Flávio, Vespasiano, Domiciano. É aqui, vamos dizer assim, no reinado de Domiciano, no ano de 81, por volta de 96, 97 da era cristã, João era então pastor da igreja de Éfeso. E aí ele é preso, é levado para Roma e de lá é deportado para a ilha de Patmos. E é de lá, preso, que Jesus fala com João e então dá-se a revelação do livro de Apocalipse. João escreve e hoje nós temos esse livro nas Santas Escrituras, né? Bom, então a última igreja dessas 7 que João escreveu essas cartas, a última que recebe carta é a igreja de Laodiceia. Bom, e você sabe que Laodiceia ficava na região do vale do rio Lico. Por que isso é importante saber, irmãos? Porque aqui era uma área que ficava localizada 3 cidades nesse vale desse rio, que era as cidades de Herápolis e de Colossos. Era uma cidade muito rica, Laodiceia, de onde vivia ali o povo rico, o povo endinheirado da época. E quando Jesus manda cartas a essas 7 igrejas, ele elogia as igrejas de Esmirna, de Filadélfia, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira e de Sardes. Entretanto, em relação à igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum comentário especial. Pode ver na carta que ele não fala de jeito nenhum. Nenhuma palavra de destaque, mas tem algumas palavras de censura. E é a partir daqui que eu gostaria de fazer uma análise do nosso próprio coração, frente a essa carta que João escreveu à igreja de Laodiceia. Bom, irmãos, todas as igrejas, né? Aliás, de todas as igrejas, essa era a que tinha a melhor condição. Era a igreja que melhor se autoavaliava. E era a melhor, como a gente diz assim, né? Quando se faz uma autoavaliação, era a igreja que melhor se olhava no espelho, né? Então se via muito bem. Essa igreja dava certamente a nota máxima para si mesma e estava bem aos seus próprios olhos e aos olhos da própria sociedade, o que é um perigo até hoje. Jesus Cristo finaliza todas as cartas que escreve às 7 igrejas
com a seguinte frase: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu não estou pensando, irmãos, na igreja enquanto templo, enquanto prédio, né? Não. Eu estou pensando em você, estou pensando em mim, estou pensando em nós. Bom, mas indo ao texto, nós podemos aqui tirar algumas lições. Eu enumerei 7 delas e que eu queria agora compartilhar com os irmãos quais as lições que nós podemos tirar dessa carta para as nossas vidas. A primeira dela está no versículo 14. E Jesus aqui se apresenta como a última revelação de Deus, como testemunha fiel. Ele se apresenta com autoridade para falar à igreja. Ele é quem diz o amém. Ele é o ômega. Ele é quem dá a palavra final. Deus se revelou por muitas vezes, de várias maneiras, pelos profetas, mas agora ele se revela pelo próprio Filho. A revelação de Deus ao seu coração, ela é séria e é necessário que nós possamos ouvir, que é necessário que nós possamos dar atenção, porque realmente diz muito ao nosso coração. Não só porque nós estamos completando 97 anos, mas para a nossa vida espiritual. É muito importante. Mas ele é a testemunha fiel, é verdadeira quando ele fala e cumpre o que diz. Ele é aquele que faz e ninguém pode impedir de fazer. Ele é o princípio da criação de Deus, no sentido de que ele trouxe à existência todas as coisas que existem e, sendo ele o criador do universo, ele pode fazer um milagre em sua vida, hoje mesmo. Irmãos, existe outra lição aqui importante, a segunda lição que está no versículo 15, quando Jesus fala do conhecimento pleno que ele tem. Diz: o Senhor Jesus se apresenta a todas as igrejas com esse estribilho: eu conheço, eu conheço, eu conheço você. Ele está dizendo: eu conheço as suas obras. Não adianta as pessoas rasgarem elogios a você. Você não é quem você pensa ser, nem o que as pessoas dizem que você é. Você é quem Jesus diz que você é. Ele conhece o que fazemos ou deixamos de fazer, inclusive o que cogitamos em nosso coração. Ele é quem ousaria, vamos dizer assim, irmãos, quem ousaria se engrandecer, se promover diante daquele que conhece o nosso coração, que conhece todos os nossos atos, as vírgulas da nossa vida. Quando Jesus diz à igreja de Laodiceia que a conhece, ele já está fazendo aqui uma censura. E diz: sei que não és nem quente, nem frio. Jesus é muito didático, eu acho interessantíssimo essa didática que Jesus se utiliza aqui, né, para nos ensinar. Ele pega um gancho na geografia daquela região e diz que vocês não são quente e nem frio. Por quê? Porque em Herápolis, irmãos, tinha fonte de águas termais, e em Colosso estava a fonte de águas frias, e ambas eram terapêuticas. Serviam então para terapias medicinais. Mas as águas que chegavam a Laodiceia, vinham das montanhas e eram canalizadas por aquedutos, e não eram nem quente nem frio, eram mornas e não serviam nem mesmo para beber. Com isso, Jesus estava demonstrando que aquela igreja era apática, árida, insossa, sem vibração e sem calor espiritual. É hora, irmãos, de analisarmos os nossos corações. Quem somos nós? Diante desse conhecimento revelador de Jesus, qual é o diagnóstico que Jesus faz hoje de você? Os irmãos se lembram daquela passagem lá em Jó,
quando Deus pergunta a Satanás de onde vem, para onde vais e tal, e ele diz de rodear a terra. E aí Deus diz, você conhece meu servo Jó? E eu pergunto para você, você sabe que Deus lhe conhece, qual é a avaliação que você acha que Deus faria hoje de você? Olhe para dentro de você, haja com sinceridade e veja se não existe nenhuma engrenagem que você julgue que precisa ser mexida, para que você mude, para que você se transforme, para que você leve mais a sério as coisas de Deus. Bom, irmãos, existe aqui a terceira lição que está nos versículos 16 e 17. Jesus faz aqui então um diagnóstico de Laodiceia, da igreja de Laodiceia. Bom, diz, Laodiceia era uma cidade muito rica e se orgulhava de si mesma. Laodiceia era um centro têxtil muito desenvolvido da Ásia, onde eles lá produziam a lã negra, que era muito rara e muito cara na época. Era um centro médico muito avançado, principalmente na área de oftalmologia. Havia lá um remédio chamado de porfrígio, que era utilizado nos olhos de forma medicinal. E Jesus pega aqui esses três aspectos da realidade daquela região e vem para trazer, para identificar os problemas de dentro da igreja de Laodiceia. Veja que bacana. Então ele diz assim, vocês se orgulham das riquezas de vocês, mas vocês estão pobres espiritualmente. Vocês se orgulham das fábricas de roupas, mas vocês estão nus espiritualmente. Vocês se orgulham das clínicas de tratamento de olhos, mas vocês estão cegos espiritualmente. Irmãos, muitas vezes, de forma tola, pensamos que nós temos recursos, temos indústrias e temos tecnologia e estamos bem espiritualmente. E de repente nós enganamos a nós mesmos. E você sabe que o pior engano é exatamente o auto-engano. A sua apatia espiritual de Jesus está me dando náuseas, estou a ponto de vomitar-te. Misericórdia, irmãos. A minha apatia, a sua apatia, ela provoca náuseas em Jesus Cristo. A sua apatia espiritual, você que tem 20 anos, 30, 40 anos de crente, e está frio, apático, se conformou, não, tá tudo bem, eu venho para a igreja, e a benção e tudo, mas nada lhe aquece mais o coração. Nada brilha mais os seus olhos. Tenha cuidado. Jesus lhe conhece e ele está lhe dizendo, essa sua apatia me provoca náuseas, eu tenho vontade de vomitar-te. Misericórdia, meus irmãos. Vamos para a quarta lição que nós podemos extrair desse texto, está no versículo 18. Ele dá aqui um conselho, Jesus dá um conselho àquela igreja. E ele diz, aqui, né, Jesus nos surpreende, pois dá uns conselhos àquela igreja. Ele então pavimenta a igreja para ter acesso à sã doutrina. Ele não observa nessa igreja problemas comuns às outras igrejas, como questões doutrinárias da igreja que tinha a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Éfeso. Problemas morais, como tinha na igreja de Pérgamo, na de Tiatira e de Sardes, e outros. Como perseguição política ou perseguição religiosa, nessa igreja de Laodiceia não tinha nenhum tipo desse problema. Mas Jesus disse, a sua apatia está me provocando náuseas. E aí, Jesus então oferece como um mascate espiritual. Ele diz assim, venha comprar de mim produtos refinados, produtos finos, e o preço é de graça. E ele está lhe convidando também, meu querido. Venha comprar sem dinheiro, como diz Isaías. Venha. Com isso, Jesus nos chama a atenção para aquela igreja que está tão bem consigo mesma, que não precisa nem mesmo de Jesus. E os seus irmãos podem acompanhar aí no versículo 20 desse capítulo que lemos. Diz
que ele está à porta e bate. Ora, Jesus está do lado de fora da igreja. E eles estão tão bem que não estão se dando conta de que Jesus está do lado de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque nós podemos nos reunir para nós mesmos. Nós podemos cantar para nós mesmos. Nós podemos até ofertar para nós mesmos. Nós podemos estar rasgando louvores para nós mesmos, para a nossa própria satisfação. E que o fim seja nós mesmos e não a Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Jesus se apresenta para essa igreja como resposta para seus problemas. Você que está apático, que perdeu o fervor, você que já colocou a sua vida espiritual no piloto automático, cuidado. E que está tudo bem com você, mas é mecânico, nada disso acontece mais para queimar o seu coração, para trazer brilho ao seu coração, para aquecer a sua alma. Jesus diz: eu sou o remédio. Aconselho que compres de mim, porque eu sou a solução. Quantas pessoas buscam soluções em sincretismo religioso, em filosofias, e Jesus está dizendo: eu sou o remédio, eu sou a solução para restaurar a sua vida espiritual. Irmãos, ainda uma outra lição que nós podemos extrair desse texto está no versículo 19, quando Jesus faz um apelo. Antes ele repreende, ele diz: àqueles que eu amo eu repreendo e castigo. Aí ele diz: ser, pois, zeloso e arrepende-te, muda a tua postura. Não há outra saída para a igreja a não ser, irmãos, voltar-se para o Senhor. Arrepender-se é exatamente isso. Quando você reconhece que errou, quando você tem tristeza por ter errado, e quando você volta a sua face para aquele a quem você tinha virado as costas. Esse é o arrependimento. E é isso que Jesus está pedindo: arrepende-te, seja zeloso com as minhas coisas. Volta para o Senhor, você que está afastado da igreja, você que está árido, seco, a sua vida há muito tempo não sabe mais o que é ter prazer na leitura da Bíblia, em orar, em ouvir a palavra de Deus. Você que tem gastado o seu tempo nessa quarentena vendo filmes, vendo séries e esquecendo da palavra do Senhor. Você que tem tido mais prazer em filmes, em novelas. Cuidado, irmão. Cuidado. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ele está dizendo: venha para mim. Venha comprar sem dinheiro. Venha comprar, é de graça. Irmãos, a penúltima lição está no versículo 20, quando Jesus faz uma visita. Vê que interessante. Jesus faz uma visita à sua casa, ao seu coração, e está batendo insistentemente. Quantas vezes ele já foi à sua casa bater e você não quis abrir? Quantas circunstâncias ele criou para bater a sua porta e você não abriu? Jesus quer entrar em tua casa. Ele quer ter um relacionamento com você, de comunhão, de intimidade com você. Ele é a melhor coisa para todos nós. Como lá em Emaús, os caminhantes, quando Jesus abriu os seus olhos, os seus corações se aqueceram. Talvez esteja faltando você abrir os olhos para você reconhecer o poderio, a grandeza, a misericórdia e a graça que está em Jesus Cristo. Quem sabe se você há muito tempo não tem o seu coração aquecido por nada, nada mais lhe emociona. Hoje é o dia de você abrir a porta do seu coração para que Jesus possa entrar
e ceiar com você e trazer chuvas de bênçãos para a sua vida. Hoje é o dia. Sétima e última lição, irmãos, está no versículo 21 e 22, quando Jesus faz uma promessa maravilhosa. Ele diz: uma igreja que dava tanta importância ao dinheiro, a status, Jesus diz: eu tenho coisa muito melhor para vocês. Eu tenho o trono. Se vocês se assentarem comigo à mesa, vocês se assentarão publicamente no trono comigo. O Senhor promete ao vencedor nada menos que a própria glorificação, a própria exaltação em Cristo Jesus. Nós que morremos com Cristo, nós que fomos sepultados com Cristo, nós que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, e estamos assentados com Ele em seu trono. E ele conclui que com essa palavra, que quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Particularizando, irmãos, agora essa palavra para você. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz a você. Que é a igreja que mora dentro de você. Nós somos a igreja. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. Quem é você? Como você está, meu querido? Qual é o diagnóstico que Jesus faz hoje de você? Você se julga morno? Apático? Quem dera fosse frio ou quente. Se você agora se voltar para Jesus, arrepender-se e ser zeloso, aceitar a sua visita amável, seu coração pode voltar a aquecer-se. Seus olhos podem voltar a brilhar. E voltar a brilhar e a voltar ao primeiro amor. Meu irmão, um tempo certamente novo de Deus pode raiar, pode surgir para a sua vida. A palavra final é essa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que você, meu querido, possa ter compreendido essa mensagem do Senhor. Eu aqui apenas fui instrumento, boca do Senhor, para falar as verdades que está escrita na sua palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Glorificado e exaltado seja o teu nome. Senhor, tem de misericórdia do teu povo, tem de misericórdia da Igreja Evangélica Batista da Várzea. Que o Senhor possa cobrir de bênçãos, que o Senhor não encolha a tua mão deste povo. Abençoa, Senhor Deus, os teus servos. Abençoa todos os pastores que passaram, aqueles que passarão. Abençoa os pastores atuais, dando-lhes sabedoria para conduzir este rebanho que o Senhor confiou, que o Senhor comprou com o teu próprio sangue. Nos abençoa, Senhor Deus, nesta caminhada, nos dá sabedoria, nos dá discernimento, para que nós possamos ser bênçãos aqui na Várzea, aqui em Recife, em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Porque a tua igreja não tem paredes, a tua igreja é o próprio mundo. Que o Senhor possa nos abençoar, que possa nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Deus, pelo culto de hoje. Obrigado, ó Deus, pela instrumentalidade do irmão Silvano, ó Deus, que trouxe a tua palavra de modo fiel, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, a sua casa, o seu lar, ó Deus. De igual modo eu te peço, ó Deus, pela vida dos nossos pastores, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar atuando cada dia mais e mais nos corações deles, cuidando, nos protegendo, ó Deus, contra essa Covid. Que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa estar, ó Deus, com cada irmão aqui presente, ó Pai.
Continua conosco no culto logo mais à noite. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos fazer presente. Em nome de Jesus, assim eu te oro e te agradeço. Amém.